Em julho do ano passado, eu e meu irmão decidimos passar um tempo em um sítio numa das ilhas, aqui perto de Curitiba, um lugar que sempre foi sinônimo de paz pra gente. A gente gostava da simplicidade, de dormir ao ar livre, sentindo a brisa da noite. Por isso, armamos nossas redes do lado de fora da casa, entre duas árvores, prontos para mais uma noite tranquila, sob as estrelas. Mal sabia eu que essa seria a noite mais longa e aterrorizante da minha vida. A primeira parte da noite foi normal. O som dos grilos, o vento suave, balançando as redes, adormece rápido. Mas no meio da madrugada, um frio estranho tomou conta do ar. Um frio que não vinha do tempo, mas de algo mais denso, mais pesado. Abri os olhos e a escuridão parecia mais profunda do que o normal. Foi quando senti uma pressão começou a se formar sobre o meu peito, como se mãos invisíveis estivessem me apertando contra a rede. O ar começou a faltar. Tentei gritar, mas nenhum som saía. A pressão aumentou e de repente eu fui levantado. A rede inteira, comigo dentro, subiu no ar uns 30 centímetros e depois caiu de volta com um baque seco. Meu coração disparou, batendo descontrolado no peito. O pânico me dominou antes que eu pudesse processar o que tinha acontecido. Senti a pressão de novo e fui levantado uma segunda vez. A mesma altura, a mesma queda brusca. O desespero era total. Eu estava completamente paralisado, sendo brinquedo de algo que eu não conseguia ver. Na terceira vez que senti a pressão e comecei a subir, um pensamento claro atravessou o meu pânico. Uma frase que minha avó sempre dizia em momentos de medo. Com toda a força que me restava, eu clamei em pensamento, porque minha voz não saía. O sangue de Jesus tem poder. No instante em que pensei essas palavras, a pressão desapareceu. Eu caí de volta na rede, ofegante, tremendo da cabeça aos pés. E então, eu ouvi um som de corrida desesperada, galhos quebrando, folhas secas sendo esmagadas por pés que fugiam em alta velocidade em direção ao mato denso que cercava o terreno. O barulho foi tão alto que meu irmão, que dormia na rede ao lado, acordou assustado. "O que foi isso?" ele perguntou, com a voz sonolenta. Ele se sentou na rede e disse que viu um vulto, algo agachado e muito rápido, sumindo na escuridão da mata. Ele estava confuso e cansado demais para entender a gravidade da situação. Achou que era algum animal e depois de alguns minutos deitou-se e voltou a dormir. Mas para mim, o sono tinha acabado. Eu sabia que aquilo não era um animal. A sensação de presença pesada não foi embora. Pelo contrário, parecia que a entidade, mesmo tendo fugido, decidiu ficar por perto, nos vigiando. Eu fiquei ali, deitado na rede, imóvel, com os olhos arregalados, tentando ouvir qualquer sinal de perigo. E os sinais vieram. Primeiro, um assobio fino, agudo, que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Ele começava de um lado do terreno, depois parava e recomeçava do outro, como se estivesse circulando o nosso acampamento. Era um som zombeteiro, arrepiante. Depois dos assobios, começaram as corridas. Eu ouvi os passos rápidos, indo e vindo, na beira da mata. Às vezes parecia que ia avançar na nossa direção, mas parava no último segundo. O som das folhas secas sendo pisoteadas era constante. Um lembrete de que não estávamos sozinhos. Meu corpo inteiro estava tenso, cada músculo contraído, esperando um ataque a qualquer momento. Eu só queria que o sol nascesse. Como se não bastasse o terror psicológico dos assobios e das corridas,
a criatura começou a jogar coisas, pedrinhas e pequenos galhos começaram a ser arremessados na nossa direção. Não eram fortes o suficiente para machucar, mas o som deles batendo na lona próxima ou caindo perto das redes era enlouquecedor. Cada pedrinha que caía era um salto no meu peito. Era um jogo cruel, uma tortura lenta que durou a noite inteira. Eu fiquei acordado, contando cada segundo, rezando para que amanhã chegasse logo. A presença daquilo era sufocante, uma energia maligna que causava um medo profundo, um medo que eu nunca tinha sentido antes. Não era medo do escuro ou de estar sozinho. Era o medo do desconhecido, de uma força sobrenatural que estava claramente brincando com a gente. Quando os primeiros raios de sol finalmente começaram a clarear o céu, os sons pararam. O assobio cessou. As corridas acabaram. As pedras não foram mais jogadas. O silêncio que se instalou foi quase tão assustador quanto o barulho da noite. A presença pesada finalmente se dissipou, como se a luz do dia tivesse espantado a criatura. Eu nunca estive tão aliviado em ver o sol na minha vida. Assim que amanheceu, contei tudo em detalhes para o meu irmão. Ele ficou pálido. O vulto que ele viu não era imaginação. Nós arrumamos nossas coisas o mais rápido que podíamos e saímos daquela ilha. Nunca mais voltamos para dormir ao ar livre naquele lugar. Conversando com pessoas mais antigas da região, descrevendo o assobio, as pedras, a sensação de ser apertado, muitos disseram a mesma coisa. Matinta Pereira, uma entidade do folclore conhecida por assobiar à noite, assustar as pessoas e às vezes até atacar. Eu não sei dizer com certeza o que era aquilo, mas a descrição bate perfeitamente. A única certeza que eu tenho é que naquela noite, em uma ilha tranquila, perto de Curitiba, eu tive um encontro com algo que não pertence a este mundo. E essa é uma experiência que eu jamais vou esquecer.